A fé sem obras é um texto muito discutido dentro da comunidade cristã. Os cristãos de todos os segmentos tentam entender esse texto e acabam chegando a conclusões totalmente contrárias ao sentido do texto. Tiago, quando escreve a carta, no seu capítulo 2, versículo 15 em diante, ele começa a mostrar que o verdadeiro cristão, aquele que tem fé em Deus, ele tem obras de quem nasceu de novo. As obras de justiça. Quando você entende o que é o novo nascimento, o que é a regeneração, o que é ser gerado outra vez, você vai entender que a fé viva tem obras de quem nasceu de novo. Tanto é que Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Uma fé morta é uma fé que não produz frutos. É uma fé que não tem exemplo. É uma fé hipócrita. É aquela fé que aparenta piedade. É como exemplo da árvore, da figueira infrutífera, onde o nosso Senhor Jesus chegou embaixo da figueira e ela tinha toda a aparência de ter fruto, mas não tinha nenhum fruto. E ele comparou aquela figueira à nação de Israel, que estava uma nação em pecado, sem produzir fruto. A fé sem obras, ela caracteriza o cristão e os seus feitos na vida prática. Quando nós tentamos entender essas obras, automaticamente o que vem à nossa mente é a caridade, da esmola. A obra mais comum que as pessoas entendem como de alguém que tem fé é fazer caridade e dar esmola. Mas esse é um erro muito grave, porque o texto ali não está falando exatamente de dar esmola. O texto de Tiago 2:15 fala sobre o novo nascimento com as obras de quem nasceu de novo. Ele começa na carta dizendo: se você vê o seu irmão com fome e com sede, e você podendo ajudar, você não pode despedi-lo e orar e dizer que Deus vai prover, se você tem condição de suprir a necessidade dele. Aí ele começa a mostrar que a fé sem obras é morta e começa a dar exemplo de pessoas que tinham fé e que receberam a misericórdia de Deus. Abraão, Raabe. E as obras desses não eram obras de caridade. Abraão, Tiago fala que ele ofereceu seu filho em sacrifício. Raabe, ela protegeu 2 espias. Então não foi uma obra de caridade que ela fez, que mostrou que ela tinha fé em Deus, que ela foi justificada por Deus. É um erro muito grande pegar a carta de Tiago 2:15 e dizer que o texto aplica-se a fazer caridade, dar esmolas às pessoas. Não. Nós podemos entender melhor esse texto quando nós nos remetemos ao capítulo 18, versículo 10 de Lucas, na passagem do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. Jesus Cristo fala disso. Ambos subiram e o fariseu começou a orar a Deus, dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como todos os homens, eu não sou como este homem aí, que é um defraudador. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou esmolas. E depois começa a oração do publicano, que nem ousava levantar os olhos ao céu e batia a mão no peito dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, miserável pecador que sou. E Jesus disse que o publicano, ele desceu para casa justificado. Mas Deus, ele não atentou a oração do fariseu. O fariseu tentou se auto-justificar, tentou se auto-santificar pelos seus feitos, mas Deus ignorou. A fé sem obras ela é morta porque ela precisa de atos. Estes atos que é citado na Bíblia, nós podemos ver
Os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Fé, mansidão, temperança, longanimidade, bondade. E quando nós voltamos para a carta de Tiago 2:15, nós percebemos que aquele que nasceu de novo, ele deve fazer o bem, suprir a necessidade que ele precisa. Não como uma troca, uma barganha para ser salvo. Porque Deus não recebe. Quando você leva o Evangelho de Mateus, ele diz que quando você dá a esmola com a mão e anuncia com a outra, Deus ele não recebe essa esmola. Porque você está se auto-justificando. Você está se auto-promovendo. Dê com a mão e esconda a outra. Que aí Deus recebe. Se você fizer assim, Deus irá receber. Mas se você mostra para as pessoas, põe em rede social, faz vídeo, tira foto com quem você está ajudando, você está se autopromovendo. O próprio Deus diz, quem faz isso já recebeu a sua honra aqui dos homens. Não espera receber nada de Deus, porque ele queria ser reconhecido e ser visto pelos homens pelo bem que ele fez. Olha o significado, olha o sentido. Nem pode ser usado as obras como os fariseus para se justificar, santificar, para se auto-justificar. E nem pode ser usado como barganha. A fé sem obras é uma fé morta. E essas obras têm que ser umas obras, como nós vimos lá, Jesus falando, no Evangelho de Mateus 7, você vai perceber a árvore e os frutos. 7:20. Pelos frutos se conhece a árvore. Aí Jesus diz, lá em João 15:16, eu vos escolhi para que vardes e deis bons frutos, e que o vosso fruto permaneça para sempre. Mateus 7, Jesus diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se você tem fé em Deus, fé genuína que foi colocada pelo próprio Deus, a sua vida é outra. A sua vida ela muda. Você não se torna um fanático religioso, praticando dogmas e rituais, achando que será salvo, e faz caridade, dá esmola em troca de perdão de pecados, porque isso não é bíblico. E nem você é uma pessoa que anda se auto-exibindo pela sua caridade, a esmola que você dá. Mas você tem prazer em fazer o bem. Por quê? Segundo a Tessalonicenses 3:13 diz que não vos canseis de fazer o bem. Tiago 4:17 diz, se alguém sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele peca. E a Bíblia também diz, não pagueis o mal com o mal, e sim com o bem. É preciso analisar e entender que a fé e as obras têm uma relação sine qua non. Elas não se separam. Elas vivem uma com a outra. Elas são unidas, são como irmãs siamesas. Não tem como separar a fé das obras. E não é dar esmola, e não é fazer caridade que é as obras. Misericórdia, perdão, amor, arrependimento, tolerância. Você tem feito isso? Suportar as pessoas? Essas são as obras de quem é salvo em Cristo. Se você tem feito isso, aí você está praticando as obras de quem é salvo. Porque um ímpio não consegue amar o inimigo. Um ímpio não consegue fazer o bem ao inimigo, dar de comer ao inimigo, dar de beber ao inimigo. O ímpio não consegue fazer isso. O ímpio, o que ele faz, aquele que tem a fé morta, ele escolhe as pessoas a quem ele quer fazer caridade. Então essa caridade não tem valor nenhum, ele escolhe. A quem ele não gosta, ele não faz nada, ele abandona. E a quem ele não conhece ou a quem ele tem algum interesse, ele faz caridade. Por isso que não tem valor nenhum. Para Deus não significa nada. É uma fé morta. É uma fé que não produz fruto. Porque os frutos verdadeiros nascem do coração. Porque é do coração que saem todos os maus de Egito. Os bons frutos, os frutos verdadeiros, ele também sai do coração. Se você nasceu de novo, se você tem fé em Cristo, você há de produzir frutos bons vindo do coração, porque aí sim Deus se agrada. Mas se não, você não tem fé viva,
a sua fé é uma fé morta.